Oi, então hoje a gente vai estar vendo a divisão, certo? A gente já viu a adição, subtração, multiplicação e agora a gente vai ver a parte da divisão, certo? Então, a gente vai começar aqui com uma continha básica que eu não quero que você se preocupe com o método que a gente vai usar, mas só pra gente dar nome aos bois, certo? Então, vamos aqui, por exemplo, 9 divididos por 2. A gente sabe, sem se preocupar com o método, aqui a gente vai fazer 4 vezes 2, que vai dar 8. Então, vou tirar aqui e vai dar 1. Eu fiz essa conta rapidinho só pra gente dar nome para todos os termos aqui. Então, a gente vai dar nome para esse cara aqui, para esse aqui, para esse e para esse, certo? Então, o 9 aqui, ele vai ser o nosso dividendo. Ok? Então, o 9 é o dividendo. O 2 a gente vai chamar de divisor. Ok? O 4 é o quociente. E o 1 é o nosso resto. Então, eu vou chamar, vou dar uma letrinha para cada um. Aqui, por exemplo, o meu dividendo a gente vai chamar de D maiúsculo. Espero que seja, dá pra ver. O divisor de D minúsculo. O quociente de Q minúsculo. E o resto aqui de Rzão. Ok? Isso aqui pra gente colocar a primeira propriedade da divisão, que é uma continha básica aqui, que é o quê? Isso aqui é muito importante, vai ser importante também para a divisão de polinômios, que a gente vai ver mais pra frente aí, que acho que vai ser lá pelo meio do ano que você vai aprender essa matéria. O que ele quer? Qual que é a regrinha básica da divisão? O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Isso aqui é muito importante, ok? De novo, espero que você esteja conseguindo copiar. Se não estiver conseguindo copiar, preste bastante atenção. Depois, quando você tiver com o dedo bom, para copiar certinho e não perder nada, ok? Então, essa aqui é a regrinha fundamental da divisão. Então, usando o nosso exemplo aqui, o que a gente tem? O meu dividendo é 9, que é igual ao divisor, que é 2, vezes o quociente, que é 4, mais a razão, que é 1. Então, isso aqui, 2 vezes 4 é 8, mais o 1 daqui. Então, isso aqui vai dar 9. Então, só é uma prova real de que é verdade essa minha propriedade, certo? Que o meu dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Ou seja, esse valor aqui é o quociente vezes esse aqui mais o resto, certo? Isso aqui é muito importante da gente saber. E igual a gente fez na multiplicação, a gente tem algumas notações que a gente pode encontrar na divisão. Então, vou colocar aqui, notação. Quais são as formas que você vai ver a notação aqui da divisão? Você pode ver dessa forma, 9 divididos por 2, com a barrinha aqui, ou simplesmente 9 divididos por 2 assim, ou com o símbolo da divisão em si, 9 divididos por 2, ou simplesmente o jeito mais simples, 9 divididos por 2, que é só os dois pontinhos. Essas são as 4 formas que você vai encontrar a notação aí da divisão. Então, vamos fazer um exemplozinho aqui pra gente ir aprendendo como é que faz a divisão aos poucos. Vamos começar bem simplesinho pra gente ir aumentando o nível cada vez mais, ok? Então, nosso primeiro exemplo aqui vai ser o 438 divididos por 2. Qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai perceber
Aqui que o meu divisor... Então, aqui o meu divisor é o quê? É o número 2, certo? O número 2 tem só um algarismo. Concorda? Então, eu vou pegar aqui só um algarismo também. Então, eu vou pegar do dividendo só um algarismo. Nesse caso aqui. Aqui você vê que o 4 é maior que o 2. Essa boquinha aqui significa que é maior. Que o 4 é maior que o 2. Se esse aqui é maior que esse aqui, você consegue dividir. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai achar um número que multiplicado por 2 dê 4 ou próximo a isso, né? Aqui, como é 2, a gente sabe que 2 multiplicado por 2 é 4. Vamos colocar aqui embaixo e vamos tirar. Bom, então aqui, menos o 4 aqui, certo? Vai passar a linha. 4 menos 4, 0. Então, aqui a gente já não tem mais o que fazer. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai baixar o próximo. Então, vamos baixar o 3 aqui. Mesma coisa. Vai ter que multiplicar um número que chegue, que seja 3 ou perto de 3. Então, aqui, por exemplo, 1. 1 vezes o 2 é 2, que fica perto de 3. Então, eu vou colocar aqui o 2 menos 3 menos 2, 1. Então, o 1 é menor do que o 2. Então, aqui eu já não consigo fazer mais nada nessa divisão, certo? Então, a gente vai ter que baixar o número 8. Então, vamos baixar o 8 aqui. Então, 18 divididos por 2... A gente sabe que, da tabuada, a gente sabe que 9 vezes 2 é 18, certo? Então, 9 vezes 2, a gente vai escrever o 18 aqui, vai tirar e vai dar 0. Ou seja, o que é meu dividendo? A gente sabe daquela formulazinha que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Ou seja, 438... é igual a 2 vezes 219 mais o resto, que é 0. Ou seja, 2 vezes 219 é 438, certo? E o resultado da questão aqui é que 438 divididos por 2 é igual a 219. Ok? Vamos pro próximo agora, outro exemplozinho. Agora um pouquinho, só mais difícil. Aqui a gente vai ter, por exemplo, 5.674 divididos por 20. O que a gente percebe agora? O meu 20... eu tenho 2 algarismos, certo? Então, se eu tenho 2 algarismos, eu vou pegar esses 2 algarismos aqui. Então, eu vou dividir 56 por 20. Vou começar com o primeiro aqui. Então, eu vou ter que achar um jeito que um número que multiplicado por 20 dê perto de 56. Eu sei que 2 vezes 20 é 40. 3 vezes 20 é 60. 60 já passou de 56. Então, eu não posso usar o 3 vezes 20. Eu tenho que usar o 2 vezes 20. Então, esse aqui, vou colocar o 2 aqui. 2 vezes 20, 40, certo? Vou tirar aqui, colocar a linha e fazer essa subtração. 6 menos 0, 6. 5 menos 4, 1. Certo? Ok, chegamos ao resultado que o 16 é menor que 20. Então, a gente pode continuar a nossa conta, certo? Como é que a gente vai continuar? A gente vai baixar o 7 aqui agora. Baixou o 7. Então, precisamos achar um número que multiplicado por 20 seja perto de 167. A gente sabe que 5 vezes o 20... é 100, certo? 6
vezes 20, 120, 7 vezes 20, 140 e 8 vezes 20, 160. Mais o 9 vezes 20 é 180. Esse aqui já passou. Então, eu não posso usar esse. E esses aqui de cima, antes do 8, eu também não posso usar porque eu tenho 160 que é mais perto. Então, a gente vai usar esse aqui, que 8 vezes 20 é 160. Então, vamos colocar aqui o 8. 8 vezes 20, 160. Vai fazer a subtração. 7 menos 0, 7. 6 menos 6, 0. 1 menos 1, 0. Certo? Podemos já baixar o 4, vai ficar 74 aqui. E agora, a gente precisa achar um número que multiplicado por 20 dê perto de 74. O que a gente sabe? 2 vezes 20 é 40, certo? 3 vezes 20 é 60. Agora, 4 vezes 20 é 80, concorda? Então, o 80 já passou, então eu vou ter que pegar o 3 vezes 20 aqui. Então, eu vou colocar 3 vezes 20 dá 60. Vou fazer a subtração. 4 menos 0, 4. 7 menos 6, 1. O 14 é menor do que o 20. Então, com isso, a gente sabe que acabou a divisão. Não tem mais o que fazer. Mais pra frente, a gente vai ver divisão com vírgula. Então, daí a gente pode continuar essa conta, colocar uma vírgula aqui e continuar a conta. Mas, por enquanto, a gente tá vendo só com números inteiros. Então, a gente vai acabar por aqui a conta, certo? Como que... Você lembra da formulazinha? Dividendo é o divisor vezes o quociente mais o resto. Aqui, nosso caso, então, 5.674 é igual a 20 vezes 283 mais 14, certo? Então, é isso aqui que meu resto é 14, meu quociente 283, meu divisor 20, meu dividendo 5.674, certo? Então, basicamente isso. Agora, fazendo um outro exemplo um pouquinho mais complicado, a gente vai passar para essa continha aqui. 2.878 divididos por 30. Por que eu coloquei esse exemplo aqui? O 30 são 2 algarismos, certo? Então, você pega 2 algarismos daqui. Só que o 28 é menor que o 30, então você não consegue dividir 28 divididos por 30, você não consegue fazer essa conta. Então, por isso, você vai ter que pegar mais um algarismo e fazer o 287 divididos por 30. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que achar um número que multiplicado por 30 dê próximo de 287. A gente sabe que 10 vezes o 30 é 300, certo? Concorda com isso? Então, 9 vezes o 30 vai ser 270. Então, entre esse aqui eu já tinha passado de 287, então a gente tem que pegar o 9. Vai colocar aqui, 9 vezes 30, 270. Vai fazer a subtração, 7 menos 0, 7. 8 menos 7, 1. E 2 menos 2, 0. Então, vai ficar sobrando 17 aqui, que é menor que 30. Então, a gente pode baixar esse 8 aqui. Concorda? Como que a gente vai fazer isso? Achar um número que multiplicado por 30 dê perto de 178, certo? A gente sabe que 5 vezes 30 é 150. E 6 vezes 30 é 180, certo? Então, 180 já passou de 178. Então, a gente tem que pegar o 5 aqui. Então, vamos colocar o 5. 5 vezes 30, 180.
50. Vai fazer a subtração. 8 menos 0, 8. 7 menos 5, 2. 1 menos 1, 0. O meu resto aqui foi menor que 30. Menor que o meu divisor. Então, eu já não posso... vamos esperar passar o caminhão. Então, o meu 28 aqui é menor que 30, certo? Então, eu já posso parar a minha conta aqui no 28, porque a gente não tá fazendo conta com vírgula ainda, certo? Então, como a gente sabe, o meu dividendo é o divisor vezes o quociente mais o resto. Então, 2.878 é 30 vezes 95 mais o resto, que é 28. Quando o resto dá zero, aqui, por exemplo, nessa nossa primeira continha aqui, ó, o resto deu zero, certo? Quando o resto é igual a zero, a gente chama de uma divisão que foi exata, ok? Então, eu vou fazer aqui uma observação. Quando o resto é igual a zero, a divisão é exata, ok? Só pra gente fazer uma observaçãozinha. Então, vamos para o nosso último exemplozinho, para eu passar alguns outros tópicos para você, ok? Então, nosso último exemplo é o 4.574 divididos por 42. Essa aqui muita gente fica com dúvida quando vai fazer, e essa parte da aula é justamente para você não ficar com dúvida quando você for fazer, certo? O que a gente vai fazer aqui? 42 tem dois algarismos, então vou pegar dois algarismos aqui do 45, certo? Então vai ficar 45 divididos por 42. Você concorda que uma vez 42 já dá perto do 45, então eu posso colocar aqui 42, certo? E fazer a subtração. 5 menos 2, 3, 4 menos 4, 0, certo? O 3 é menor que 42, vou baixar aqui o 7. Só que 37 continuou sendo menor que 42. Sempre que você baixa, você tem que fazer a divisão. Então, baixou, dividiu. Só que aqui não deu para dividir. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa achar um número que multiplicado por 42 dê perto de 37. Ou que seja menor do que 42, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um zero aqui. Por quê? Você concorda que 0 vezes 42 dá 0. Se a gente colocar o zero aqui, a gente vai fazer a subtração, é 37 menos 0 dá 37. Por que eu fiz isso? Eu não posso simplesmente pegar aqui, não fazer essa parte aqui e baixar o 4 e fazer 374, que vai estar faltando um número. Então, você precisa pôr o zero aqui para conseguir vir aqui e baixar o 4 e fazer essa parte da conta. Daí a gente vai fazer o 374 divididos por 42, certo? Vamos fazer aos poucos. A gente sabe que 42 vezes 9 é quanto? Quando que a gente tem que fazer essa conta, certo? Então, 42 vezes 9. 9 vezes 2, 18, vai um lá em cima. 4 vezes 9, 36, mais um, 37. Então, 42 vezes 9 dá 378. Putz, passou de 374, então a gente sabe que vai um 8 aqui. Então, vai ter que ser 42 vezes 8. 8 vezes 2, 16. 4 vezes 8, 8, 8, 16. Ó, que nem a gente tinha feito lá no começo. O que é 4? Vou fazer um esbocinho aqui. O que é 4 vezes 8? É a mesma coisa aqui. 2 vezes 8 mais 2 vezes 8, certo?
2 vezes 8 eu sei que é 16. Então, 4 vezes 8 é a mesma coisa que 16 mais 16, que é 32. Então, se você ainda não decorou a tabuada, isso é uma forma de ir te ajudando a decorar a tabuada. Então, 32 mais 1, 33. Então, 336. Então, a gente precisa colocar esse 8 aqui. 8 vezes 42, 336 vai fazer a subtração. Então, como que a gente vai fazer essa conta? 4 menos 6, eu não consigo tirar 6 de 4. Vou ter que emprestar aqui. Vai ficar 6 aqui. Espero que esteja dando pra ver. E aqui vai ficar 14. Então, aqui vai ficar 8. Certo? 8. 6 menos 3. 3. 3 menos 3. 0. Então, no final eu fiquei com o resto 38. 38 é menor que 42, então acabou aí a minha conta. Certo? Então, esse exemplo foi pra só te mostrar o que acontece aqui quando a gente chega numa parte que esse número é menor que o meu divisor. Então, eu preciso colocar um 0 aqui para conseguir continuar fazendo essa conta. Certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai relembrar uma partezinha que é da ordem de resolução. Você lembra do nosso carinha lá que a gente fez, que era assim, ó? Parênteses, você resolve primeiro, depois colchetes e depois chaves. Você lembra dessa parte? Ok. Você lembra que eu fiz uma pergunta pra você se você sabia resolver uma conta que a gente ia ver depois como é que era feita. A conta era assim, ó. 2 vezes 5 mais 3. Você sabe o que resolve primeiro? Se resolve primeiro a multiplicação ou primeiro a soma? Então, hoje eu vou finalmente te dizer como que você faz essa conta. Essa conta você vai fazer assim. Lembra que primeiro você resolve os parênteses. Por segundo, os colchetes e por terceiro, as chaves. Por primeiro, junto com os parênteses, você vai resolver primeiro multiplicação e divisão. Por segundo, soma e subtração. E no terceiro é só resolver a chave que acabou. Então, o que a gente faria aqui? A gente não tem nenhum parênteses falando o que a gente tem que fazer primeiro. Então, a gente vai fazer primeiro a multiplicação. 2 vezes 5, 10. Acabou a multiplicação, vou pro segundo, que é soma e subtração. Aqui eu só tenho soma, então 10 mais 3, 13. Então, é assim que a gente resolve. Esse bonequinho aqui é muito importante de você ter, para você saber a ordem da resolução das coisas. Ok? Aqui eu vou colocar alguns exemplos de como você pode ser pego em não saber resolver essas coisas e como que a gente pode reforçar isso, certo? Então, aqui, por exemplo. Então, a parte da divisão terminou, aqui a gente só vai ver a parte de multiplicação e divisão com todo esse conteúdo aqui, dos parênteses, dos colchetes e das chaves, tá? Então, eu vou colocar aqui um exemplo. Outro exemplo, né? 30 menos 6 divididos por 2. Como é que a gente ia resolver isso? A gente agora já sabe que a gente precisa resolver primeiro divisão e multiplicação. Então, a gente faria primeiro a divisão. 6 divididos por 2, 3. Então, ficaria 30 menos 3, que é igual a 27. E como que a gente faria esse aqui, ó? Esse aqui é 6 vezes 10 menos 8 divididos por 2. Como que a gente viu antes, que multiplicação e divisão primeiro. Então, vamos fazer a multiplicação e a divisão primeiro. 6 vezes 10 é 60, tem o sinal de menos aqui. 8 divididos por 2, 4. 60 menos 4 é 56, certo? Outro exemplozinho aqui. 20 divididos por 4 mais 6 vezes o 8. Então, a gente já sabe que multiplicação e divisão é primeiro. Como que é 20 divididos por 4? Vamos ver. Você lembra aqui?
20 divididos por 4, eu preciso de um número que vezes 4 dê 20. Então, 5. 5 vezes 4, 20. Aqui o resto vai dar 0. Então, essa é uma conta exata. Então, quer dizer que 20 divididos por 4 é exatamente 5. Mais 6 vezes 8. Você lembra o nosso macetinho? 6 vezes 6. Lembra o nosso macetinho? 6 vezes 6. 36. E mais 2 vezes 6 é 12. 6 mais 2 aqui vai dar as minhas 8 vezes 6 que você precisa. E isso aqui dá 48. Então, 6 vezes 8, 48. 5 mais 48, 53. Então, esse foi um exemplozinho de como a gente vai usar a ordem de resolução. Primeiro, multiplicação e divisão, depois soma e subtração e, por final, as chaves, certo? Então, eu vou colocar um exemplo aqui para reforçar na sua mente qual que é a ordem que a gente tem que fazer. A gente vai resolver isso juntos e no final eu vou colocar uns exercícios sugeridos que é para você fazer sozinho e depois me mandar pelo WhatsApp, certo? Para eu corrigir com você. Então, vou colocar aqui um exemplo. Espero que você esteja vendo. 50 mais chave. Ok? Então, eu vou colocar aqui no cantinho uma colinha, que é nosso bonequinho pequenininho lá. Fazer as minhocas que nunca fica bonita. Aqui, primeiro, multiplicação e divisão, soma e subtração. Ok? Então, vamos começar primeiro pelos parênteses. O que eu tenho dentro dos parênteses aqui? Eu tenho divisão e soma. Entre divisão e soma vai ganhar divisão. Então, vou fazer primeiro a divisão. Então, isso aqui vai ficar, a gente vai copiar. 50 mais 30 menos 2. Você lembra que se não tem nada aqui, quer dizer que é uma multiplicação? Então, eu tô multiplicando o 2 aqui dentro. Vai ficar 3 mais 4 divididos por 2, que é 2. Menos, aqui no outro tem uma multiplicação e uma subtração. E eu vou ter que multiplicar primeiro, porque vem primeiro a multiplicação e depois a subtração. Então, multiplica primeiro. 5 vezes 2, 10, menos 8. Fecha aqui, fecha aqui. Então, a gente ainda tem que resolver dentro do parênteses. 50 mais 30 menos 2, abre aqui chaves. 3 mais 2, 5, menos 10 menos 8, 2. Fecha aqui, fecha aqui. 50 mais 30 menos 2 vezes, abre aqui, 5 menos 2. Aqui a gente vai colocar, eu vou colocar o 3 aqui porque eu tô multiplicando, certo? Só pra gente deixar a multiplicação explícita no próximo passo. Como que é isso? 2 vezes 3, certo? Como aqui não tem nada, quer dizer que tá multiplicando. Então, dentro, eu já resolvi todos os meus parênteses, as minhas chaves. Então, agora eu vou resolver, meus parênteses, meus colchetes. E agora eu vou resolver as chaves, certo? Então, aqui dentro dessa última chave eu tenho multiplicação e subtração, mas eu preciso fazer a multiplicação primeiro. Então, 30 menos 2 vezes 3, 6. 30 menos 6, 24. 50 mais 24, 74. Então, toda essa conta aqui deu 74 no final, certo? Vou fazer aqui mais um exemplozinho e depois eu vou deixar os propostos para você fazer sozinho depois, ok? Então, um exemplo aqui. 180 dividido
chaves, 10 mais 2, ó, não tem nada, então é vezes, 2 vezes 20 menos 45 divididos por 13 menos 2 vezes 5. Fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui. Então, primeiro vamos resolver o parênteses, certo? Então, vamos copiar tudo isso aqui de novo. 180 divididos por 10 mais 2 vezes 20 menos... Então, dentro do parênteses, o que que a gente tem? 13 menos 2 vezes 5. Fazer multiplicação primeiro do que a subtração. Então, 13 menos 2 vezes 5, 10. Fecha aqui, de novo. (45 divididos... Quanto é 13 menos 10? 3, certo? Então, já acabei com esse parênteses, não preciso mais colocar. Só coloco aqui o colchete e a chave. Para o próximo passo. Aqui dentro do meu colchete eu tenho divisão e subtração. Então, primeiro eu vou fazer a divisão. Então, vou colocar o 20 aqui, menos. Quanto que é 45 divididos por 3? Ó, vamos pegar o primeiro aqui. O número mais próximo que a gente multiplica por 3 para dar 4 vai ser 1, né? 1 vezes 3 dá 3, 4 menos 3, 1. A gente vai lá e baixa o 5. Que número multiplicado por 3 que dá perto de 15 ou 15? É o 5, né? 5 vezes 3 dá 15. Isso aqui dá 0. Se a conta deu, no final deu 0, quer dizer que é exato. Então, 45 divididos por 3 dá 15, certo? 180 divididos por 10 mais 2 vezes 20 menos 15 dá 5. Então, vai ficar 2 vezes 5. Concorda? Ó, aqui é uma multiplicação. 180, de novo, temos uma multiplicação e uma soma. Vamos fazer primeiro a multiplicação. Vai ficar 10 mais 2 vezes 5, que também é 10. Vai ficar 180 divididos por 10 mais 10, que é 20. Agora, a gente vai resolver essa conta. Que a gente já sabe fazer conta de divisão. 180 divididos por 20. Certo? O que que eu vou dar uma dica aqui. Sempre que você tiver zero dos dois lados, você pode cortar o zero. Então, esse 180 divididos por 20 vai ficar 18 divididos por 2, certo? Aqui eu não posso pegar o 1, porque o 1 é menor que 2, lembra? Então, você vai ter que pegar o 18. Então, vamos ter que achar um número que multiplicado por 2 dê 18 ou perto de 18. Mais a tabuada do 9, você sabe que 9 vezes 2 dá exatamente 18. Então, vamos colocar aqui o 9. 9 vezes 2 dá 18. A gente faz a subtração, dá 0. Então, essa é uma divisão exata, com resultado exato. Então, 180 divididos por 20 é a mesma coisa que 18 divididos por 2, que é 9. Certo? Então, a resposta de toda essa minha equação aqui é 9. E agora, por fim, eu vou deixar aqui alguns exercícios sugeridos para você fazer, para você ficar bem craque nisso, ok? Ok, então esses são os exercícios sugeridos, tá? Então eu peço pra você que você estude com muita seriedade, que você preste muita atenção no que está fazendo, tá? Isso é uma coisa séria, a gente quer que você passe de ano com folga, sem recuperação, que você consiga entrar no ensino médio tranquilo, faça um ensino médio muito bom, entre na faculdade e seja muito feliz. Então, para isso, eu preciso que você estude com seriedade, porque eu quero te ajudar, eu quero que dê tudo certo, tá? Se você tiver com dúvida, faz o exercício, mesmo com dúvida. Se não deu certo, não tirou a dúvida, refaz o exercício, pensa de novo. Se você ficou com dúvida na parte teórica, volta no vídeo. Não é perda de tempo, é um investimento de tempo. Então, tem que pensar nisso. Todo o tempo que você está estudando não é perda de tempo, é um investimento do teu tempo que você está investindo para o teu futuro, tá? Então, para melhorar o raciocínio, você tem que fazer várias vezes.
Quanto mais você fizer, mais rápido você vai ficar, mais rápido você vai conseguir fazer as contas de cabeça e desenvolver as próprias táticas, né? Você vai desenvolver que nem aquela... o que a gente viu ali da... fazer 9 vezes 6, para você lembrar da tabuada. Cada vez, se você fizer mais conta, vai fazer cada vez mais rápido. Você vai pensar dos seus próprios métodos de fazer as contas, ok? E se você achar que você entendeu bem, que você tem algum colega na tua sala que tá com dúvida, explica pra ele, porque o jeito que você mais aprende e aprende mais rápido é explicando pra alguém, ok? Então, eu nunca fui super, hiper boa em matemática. Eu fiquei boa em matemática quando eu comecei a estudar e quando eu comecei a estudar com os meus amigos, quando eu comecei a explicar pra eles, ou quando a gente não entendia, a gente buscava coisas juntos e um explicava pro outro. Foi assim que a gente sempre aprendeu mais, ok? Eu sempre corro atrás das coisas que eu não entendo e eu quero que você seja assim também, tá? Não é porque você não entendeu que é uma coisa que é difícil, não é porque você entendeu que não tem ninguém que possa te ajudar. Sempre vai ter alguém que sabe, ok? Então, se tiver dúvida, pergunta. Se tem dúvida na aula, pergunta. A professora não vai te achar burra. Se os teus amigos... te achar burro, no caso, né? Se teus amigos zombarem de você, esquece eles. Você vai passar de ano e às vezes eles não, entendeu? Então, não tem que pensar nisso. Tem que perguntar se tiver dúvida, ok? Eu vou estar sempre aqui, vou estar torcendo por você. Então, qualquer coisa pode me chamar. Um beijo e bom estudo.